Estava brilhando muito Meus aqui. irmãos, a paz do Senhor, esperamos que já estejamos aí online com vocês, né? Agradecemos aqui aqueles que já estão acompanhando aí ao vivo essa transmissão no nosso canal, nossa fanpage, Palavra para Ti, e aqueles que porventura vierem a participar depois, né, via YouTube. Nós costumamos editar o material e colocar à disposição lá. Nós estamos aqui com estes dois grandes líderes aqui no reino, né? E é um prazer recebê-los. Nós vamos falar com eles aqui. Está aqui ao lado esquerdo aqui do vídeo, né? Ou da visualização de vocês. O Paulo Andrade, tivemos aí a oportunidade de congregar juntos na cidade de São Carlos, Ministério Belém ali. Paulo, que é regente da Mocidade Geral, um dos líderes também da UJADESC, que é a Mocidade Geral ali de São Carlos, bem como está aí liderando também o conjunto da sede, né, Paulo? Sim, vamos lá. É biólogo de formação, tem doutorado em biologia molecular, né? De alimentos, é isso? Isso. Muito bom. E trabalha na UFSCar e agora tem um novo desafio. Paulo, se apresente aí, saúde os participantes e já fala desse desafio novo aí que está surgindo aí. A paz do Senhor a todos, nós estamos muito felizes de estar com o Senhor. Pastor Wilson, desculpa, tive um probleminha aqui. Deus abençoe pelo convite, muito obrigado. É um prazer também estar com o irmão Anderson, um grande amigo, e é uma honra estar com vocês nesse dia. Hoje iremos falar de um assunto onde eu tenho certeza que é de extrema importância, é um desafio, né? Manter os nossos jovens ligados, interligados e em comunhão com Cristo, em comunhão com os amigos, com os irmãos, com a igreja. E independente de qualquer título, né, que nós tenhamos aí na vida acadêmica, somos todos servos. E neste momento é importante nós usarmos essa qualidade para nos colocarmos à disposição do reino de Deus com novos desafios que este momento que nós estamos vivendo é, sem dúvida, um momento ímpar e um momento que será decisivo nas nossas ações e o que nós iremos ter a partir dessa pandemia, a partir desse isolamento. E sem dúvidas, hoje nós teremos a oportunidade, sim, de compartilhar o que nós temos vivido, o que nós temos desenvolvido juntamente com os nossos jovens até este momento, e contar um pouquinho, compartilhar um pouco da nossa trajetória como líderes de jovens, como regentes. E o pastor Wilson sabe, já esteve por aqui, temos uma mocidade forte e uma mocidade que realmente precisa também de uma liderança forte. E ser um líder de jovens no momento que nós estamos vivendo é um desafio, sem dúvida, mas Deus tem nos dado força, Deus tem nos dado graça e continuamos fazendo tudo para a honra e glória do nome dele. Deus abençoe a todos, continuem conosco e vamos nos falando. Muito bem. E aqui é a nossa direita, né? A direita do vídeo aqui, eu tenho nosso irmão Anderson Medeiros, que conheci por intermédio do Paulo. Tivemos uma conversa aí no final de semana, já na semana que antecedeu aqui essa live, e fiquei muito tocado, sensibilizado pelo testemunho do Anderson, testemunho de milagre. Ele que é mestre em língua portuguesa, né? Formado em letras, e está aí na liderança da mocidade lá do Belenzinho, de nossa sede, né? Um grupo grande de jovens expressivo. E Anderson, se apresente a nós aí, queremos conhecê-lo um pouco mais. Obrigado, pastor Wilson. Paulo, meu amigo. Sabe que, Paulo, eu falei para o pastor Wilson que qualquer coisa aí, a culpa é sua, né? Né? Foi uma honra, um prazer muito grande conhecer o pastor Wilson por intermédio do Paulo.
O Paulo é um amigo especial que eu tenho na minha vida. A igreja de São Carlos tem um lugar especial na minha vida, na minha história, no meu testemunho. Ele sabe disso, já falei para ele, já contei para ele por quê. Eu tenho muito carinho por todos de lá, pela Ujadesc também. E estamos aí, né? Eu sou um dos coordenadores de jovens aqui da sede do Belenzinho, em São Paulo. Como o pastor Paulo disse, eu sou mestre em língua portuguesa, né? Formado em letras. Sou também bacharel em teologia. E estamos aí nessa aventura maravilhosa que é coordenar jovens, né? A cada dia é um aprendizado novo, a cada dia é um desafio novo, né? Com essa nova geração que é muito diferente da nossa, porque o pessoal hoje já nasce com a tecnologia muito presente na sua vida, então isso traz grandes desafios para a gente, mas esses desafios são bons, né? Porque eles mexem com a gente, eles fazem a gente crescer e buscar as soluções para esses novos desafios. Estamos aí, graças a Deus, e vamos bater um papo bem legal aí, bem descontraído. Eu sou marcado por algumas informalidades, assim, o Paulo sabe, então eu não me dou muito bem com ambientes extremamente formais, assim, então qualquer piada, alguma coisa, vocês me perdoem aí, em nome de Jesus, tá bom? No meu Legal. caso também, até o celular já quis fazer gracinha, vocês viram, né? Então tá, até o celular tá à vontade aqui hoje. Viu? Eu vou dizer, Paulo, que eu passei por uma experiência semelhante, tá? Eu tive pregando num culto via Zoom aí com o pastor Júnior aí de São Carlos, e o Ah, suporte, ele resolveu cair no meio da mensagem. É que até o suporte do celular é pentecostal, né? Então, no decorrer aí, ele se anima e ele se movimenta. O meu não está isento disso acontecer aí durante a live. Entrou no manto, né? Pode falar, ô Anderson. Anderson, Entrou só no para manto, o celular entrou no manto, meu. Entrou. Ô Anderson, só para te falar que o pastor Wilson também é da mesma linha, viu? Ele é Não, bem sou engraçado, muito bem sério. engraçado. Essa fisionomia assim, bastante séria, mas esse sorriso que ele tem que é cativante. Nas mensagens ele consegue fazer a gente sorrir e chorar ao mesmo tempo. É uma bênção de Deus para as nossas vidas. Ah, que bom, que bom. Estamos Já em estou casa, então. recomendando para você também. Estamos em casa. Ó, deixa eu saudar algumas pessoas que já estão conectadas aqui, já deixaram sua participação registrada. A nossa irmã Ruth, ela é palestrante, ela dá palestra para mulheres, já comandou um programa de rádio aqui do nosso ministério em Bauru, foi tesoureira, é professora de teologia, já teve aqui numa live anterior conosco aqui, ela está presente, nos alertou aqui sobre o som que não estava legal, parece que agora já conseguimos corrigir. No começo aí da fala do Paulo, ele estava um pouquinho baixo, mas agora já está ok. Também a irmã Betiane, eu transmito a saudação aí, é um prazer tê-la, está sempre conectada conosco. O José Adeilton, que nós trabalhamos juntos e eu tive a oportunidade de estar presente num culto onde ele se reconciliou com o Senhor, está firme servindo a Deus e é um prazer. A irmã Eliane Martins, que também é de nossa sede aqui em Bauru. Irmão Elvis Benício, que foi líder da mocidade da congregação que eu dirigi aqui na cidade de Bauru, um prazer aí tê-lo também participando. A Isabela Sabino, que o Paulo conhece, né? Está aqui Oh, também conosco. Muito bem. Também está aqui o pastor Júnior, acabei de mencioná-lo aqui, pastor Júnior, né? E aí o senhor já está aqui conosco e é uma bênção. Convidem, tá? Vocês que estão aí, convidem, compartilhem esse conteúdo, com certeza vai ser de grande valia para todos que estiverem participando. O assunto, como nós já dissemos aí, né? Até fizemos uma enquetezinha, vamos mencioná-la. Depois alguém aí que puder, dá uma olhadinha aí como o fechamento, né? Até onde eu vi, estava 70%, 71% a 29%. Se eu ouvir alguma alteração, por favor, nos comunique, tá? Nós vamos falar a respeito. O assunto é como liderar um conjunto à distância, né? Como liderar um conjunto nesse momento de isolamento.
E um conjunto que sempre foi um desafio para a liderança da igreja, primeiro porque um conjunto ele é rotativo, né? Os jovens eles chegam ali da adolescência, participam do conjunto, daqui a pouco se casam, né? E vão assumindo outros compromissos e às vezes se desligam. Então, sempre é um conjunto que está muito dinâmico, né? Na igreja. Ele tem esse desafio já por estar sempre entrando e saindo pessoas, não porque estão saindo da igreja, mas porque estão migrando para outros grupos ou chegando de outros grupos. E nós temos também a dificuldade, obviamente, do assédio, que todo mundo faz, né? O mundo, aqui, nós colocamos aqui o mundo como a Bíblia o chama, né? Então, o mundo como instituição que está no maligno, que segue práticas contrárias à palavra de Deus, assediam estes jovens. Esses jovens, eles têm muito mais contato com o mundo do que os adultos, não porque eles estão no pecado, não, eles têm mais contato porque às vezes os adultos eles estão do trabalho para casa, da casa para o trabalho para a igreja. Enquanto os jovens, eles acabam, além do trabalho, participando de faculdade, participando de pós-graduação, participando aí com mais intensidade da vida secular, e por isso eles são mais assediados, né? Porque todo momento há propostas ali assediando para que eles se desliguem daquilo que é o projeto de Deus para com as suas vidas. E cabe ao papel do líder, com certeza, é instruí-los, orientá-los, apoiá-los, ter ali uma posição de confiança para que esses jovens possam buscar conselho, confessar aí as suas dificuldades e receber uma orientação positiva. Já é desafiador. E agora nós temos um outro desafio. Nas igrejas, em muitas cidades, não se pode ter culto, não se pode ter reuniões ou ensaios. Então, essa liderança ficou um pouco distante dos jovens. E em casa, né, sem os cultos, esses jovens são assediados por diversos canais, via celular, via TV e por aí vai, né? Videogame e tantas outras coisas podem desviar, que não são ilícitas em si, mas que podem desviar o propósito desses jovens. Então, esse é um desafio, tá? Que nós temos aí em mãos, e uma das perguntas aí que eu gostaria já de abrir com ela aí para que vocês dois debatessem, né? E aí, como comecei pelo Paulo, eu vou começar pelo Anderson agora, né? A pergunta que nós temos é: como é que nós fazemos para estar próximo desses jovens estando longe? Anderson. Bom, vamos lá, pastor. Eu acho que Deus nunca dá ponto sem nó, né? Deus nunca faz nada ou Deus nunca permite nada sem propósito. E junto com as coisas que Deus faz e que Ele permite, Ele também dá o escape e dá o socorro. Essa pandemia veio numa hora em que nós estávamos em uma transição na igreja. Uma transição que eu digo assim, porque eu vi muita gente, agora nem tanto, mas até uns 2, 3 anos atrás, eu vi muita gente criticar as mídias sociais, criticar a tecnologia e tal. E essa tecnologia nunca foi tão importante como está sendo nos dias de hoje para manter esse contato com os jovens, né? Porque se nós estamos distantes fisicamente, nós podemos estar juntos todos os dias com os jovens por meio da tecnologia. Ela nos proporciona isso, né? WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, o Zoom, como nós estamos usando agora, né? Então, assim, o pastorear hoje, o cuidar, o coordenar um grupo de jovens hoje, ele vai muito além do contato físico, né? A gente pode muito bem usar o nosso WhatsApp para mandar mensagem. Eu creio que todas as mocidades têm um grupo no WhatsApp, né? Então, assim, usar esse grupo para entrar em contato com os jovens, e não só esse grupo, mas também entrar em contato pessoalmente, né? Gastar um tempo aí
e pegar a sua lista dos seus jovens lá e mandar uma mensagem privada para cada um, né? Aqueles que você sente que são talvez um pouco mais vulneráveis, ligar para eles, né? Conversar, bater um papo. Eu acho que a tecnologia, ela traz isso para a gente hoje, né? E graças a Deus que a pandemia aconteceu numa época dessa, porque se tivesse acontecido talvez há uns belos anos atrás, o trabalho seria muito, muito mais difícil, né? Então, assim, o que nós precisamos entender? Que a tecnologia, ela pode muito bem ser uma ferramenta poderosa para nós que somos líderes, né? Talvez esse seja um dos maiores desafios, ou talvez alguns novos desafios que surgem para a gente. Talvez assim, o de nós não deixarmos a igreja voltar para onde estava. Eu digo no uso da tecnologia, né? A igreja, às vezes, ela é muito resistente a novas mudanças, né? Vale citar aqui, há muitos anos atrás, não é da nossa época, creio, mas quando trouxeram guitarra, bateria, né, para as nossas igrejas e tal. Então, assim, a igreja, ela é muito resistente a novas mudanças, Como ser né? humano, né, Anderson? O ser humano é resistente à mudança por natureza, né? A E gente isso se apega àquilo que a gente está acostumado e não quer se abrir para o novo. é a área de conforto, né? Então, a gente tem medo de mudar. Na igreja, eu acho que ainda mais por causa do medo de trazer as coisas mundanas para a igreja. Mas tem uma tecla que eu bato muito, que é de que nós podemos modernizar a igreja sem secularizar, Uhum. né? Acho que esse é um desafio nosso, porque acho que Deus mostrou uma porta para a gente muito importante que nós podemos usar não só para coordenar os jovens, mas para evangelizar também, né? Aqui em São Paulo, né? Vou dar um exemplo nosso aqui. Os cultos durante a semana, a gente tinha 200, 300 pessoas na igreja, na sede, eu digo, na sede. Os cultos online hoje, você alcança 1.500, 2.000 pessoas, né? E o que nós vimos... Maximizou a condição de nós levarmos a palavra de Deus a pessoas que não entrariam nos templos, né? Isso, e potencializou assim de uma forma absurda, né? Nós vimos inúmeras conversões pela internet. Nós vimos pessoas voltando ao evangelho e assim escrevendo assim, ó, eu estou em casa, eu estou em prantos, o Senhor tocou em mim aqui agora e eu quero voltar, eu quero aceitar Jesus. Nós vimos, cansamos de ver, né? Inclusive até assim, os nossos jovens que estudam à noite, trabalham até tarde, né? A internet, as mídias sociais têm sido um meio para nós até acompanharmos os jovens de maneira como nós não acompanhávamos antes. Porque antes a gente estava muito confortável na nossa caixinha, né? A gente estava assim, eu faço os meus devocionais aos sábados ou aos domingos, junto com o devocional eu faço um ensaio, né? Esporadicamente tem um culto de jovens, esporadicamente tem uma consagração, tem uma coisa, e está tudo bem. E com a pandemia, agora, a pandemia nos forçou a estarmos em contato com esses jovens durante a semana, coisa que nós, muitas vezes, não fazíamos antes, até por causa da nossa vida corrida mesmo. Né? Não por negligência, mas por causa de uma agenda hoje que é uma agenda social hoje que é apertada, cheia de compromissos e tal. Quando a pandemia nos parou e parou também os nossos jovens, acho que nos deu a oportunidade de nós estarmos mais presentes com eles durante a semana também, né? Então é isso, assim, usar a tecnologia a nosso favor. Em cima disso, Paulo, você acha isso que, assim, com a tecnologia, a gente pode estar ficando mais próximo do que nós estávamos do contato físico?
Com certeza, pastor Wilson Fogaça. Eu vou usar bastante referências do que o Anderson acabou de falar, e é exatamente isso. Em alguns momentos, em nosso discurso mesmo, a gente usava, digamos assim, a gente falava das redes sociais ou de algumas tecnologias que hoje nós temos ao nosso favor de uma forma como se ela não fosse algo positivo. E, literalmente, da noite para o dia, elas se tornaram ferramentas indispensáveis para que o evangelho fosse propagado, para que as relações fossem mantidas, né? Porque você imagina se a gente continuasse sem ver todas as pessoas, sem um WhatsApp, sem um Face, sem um Instagram, sem um Telegram, que não é uma ferramenta muito comum, mas é bastante utilizada, sem um Meet, sem um Zoom. Eu acho que tudo isso ficaria bem mais desafiador. E, ao mesmo tempo, eu fiz algumas considerações aqui. Nós, como líderes, nós temos que entender que esse tempo é um tempo onde vai nascer uma nova geração de líderes. Então, é um momento de atualização, né? Então, nós que estávamos acostumados a desenvolver nossas atividades, o que era uma atividade de um jovem assembleano em linhas gerais? Escola dominical no domingo de manhã, ensaio, culto à noite, como o Anderson comentou, alguns cultos esporádicos de jovens, nossos congressos. E, de repente, nós temos que parar, nós temos que criar um conteúdo digital, nós temos que nos reinventar propostas de união entre eles. Nós temos que, além de tudo, aprender a lidar com essas novas ferramentas, e isso fez com que todos nós, ou que pelo menos aqueles que continuam trabalhando com esses jovens, saiam desse comodismo. Então, sem dúvida, é uma oportunidade da gente também descobrir o quê? Novos talentos. E logo no comecinho eu estava bem... a gente fica, né, bastante tímido diante de algumas situações, por exemplo, pegar aqui um celular, se posicionar e falar para a câmera, às vezes interagindo com alguém, às vezes não. Você chegar na igreja e ter que fazer um culto online com equipe reduzida, ou criar uma programação que não seja tão maçante em termos dos nossos espectadores. E aí, o que acontece? De repente, a gente tem que dominar tudo isso e fazer a máquina, entre aspas, continuar funcionando. E aí teve um dia que eu estava lendo um livro aqui, que inclusive foi aquele livro que o senhor recomendou na nossa live, que é Uma Vida com Propósito, e aí fala no sentido de como a gente descobre que a gente tem um dom ou um talento. Como que a gente descobre isso? A partir do momento que você experimenta atuar em algumas áreas que você nunca atuou antes. E é exatamente isso que nós estamos vivendo neste momento. Se eu não me arriscar, chegar na frente de uma câmera e ter que falar com um público que eu não tenho uma resposta, eu não vou saber se eu sou bom nisso, entendeu? Então, é exatamente isso que aí a gente traz essa reflexão. É um momento, então, difícil, mas é um momento de crescimento ministerial para todos nós. E aí eu não falo só para líderes, pode falar. Tem uma frase que aborda o assunto que você disse. A frase eu costumo dizer assim, ó, que a necessidade é a mãe da oportunidade. Exatamente. E aí é o momento agora, então, peraí, a gente já está 4 meses, praticamente, sem atividades presenciais. Eu tenho esse hábito comigo. Eu sempre, em alguns momentos, ou de tempos em tempos, eu tenho que parar e refletir sobre a minha conduta. Onde foi que eu melhorei? Onde foi que eu estacionei? Onde é que eu posso dar um impulso? Onde é que eu tenho que recuar? E agora, nesses 4 meses, eu entendo que é um momento também que a gente tem que pensar. Uma certeza a gente tem: as nossas igrejas e as nossas atividades nunca mais serão as mesmas. E aí a segunda pergunta que eu falo: eu estou preparado para continuar exercendo o meu ministério nesse novo normal que está chegando?
E onde que eu tenho que me adequar? Onde que eu tenho que me atualizar? E é exatamente aí. A gente fala exatamente o tempo todo da oração, da consagração, da leitura da palavra, e agora nós temos digamos, um quarto eixo, que é a atualização. Então, a gente vai ter que se atualizar em tudo isso. E aí, voltando para a parte do público, o que eu quero dizer? Hoje a gente atinge quem a gente não atingia. É simples assim. Essa pandemia trouxe o quê? Uma expansão dos nossos limites. Então, se antes eu tinha que ter uma palavra para falar apenas para os jovens ali que eu estou liderando, agora não. Eu tenho que ter um cuidado ao falar, eu tenho que ter um, um, uma mensagem para levar, não só para aqueles que estão me ouvindo, que são do meu convívio, ou que eram do meu convívio até antes da pandemia, mas eu tenho que atingir um público que pode ser que ele nunca frequente a igreja, mas ele tem que conhecer a Jesus através da minha vida de alguma forma. E quais são essas formas? Nós agora temos uma chance de evangelismo e uma chance de alcançar o mundo inteiro utilizando uma tela de celular, uma câmera, um aplicativo de reuniões, ou seja, de alguma forma a gente consegue chegar no mundo inteiro. E outra coisa, a gente está aqui conversando agora, o que nós estamos falando vai ficar gravado. Ou seja, nós estamos gerando um conteúdo que é literalmente uma semente. Ela pode não fazer um efeito hoje, a gente pode gravar aqui, pouquíssimas pessoas acessarem agora, mas amanhã nós podemos ter alguém que acesse e se inspire nas palavras que nós vamos deixar registradas aqui nesse momento. Ou E não tem seja, né, esse limites aonde material pode fica chegar também, né? Pois não, Anderson? Não tem limites de onde possa chegar também, né? Isso aqui pode ir para os quatro cantos do mundo. Né? Legal. Não tem barreiras arquitetônicas, não tem limites territoriais, não tem absolutamente nada disso. A gente não precisa de passaporte para ir para outros países. Exatamente. E aí é onde eu chego naquela história dos confins da Terra. Às vezes nós já recebemos sei lá, uma palavra vinda do céu falando que a gente ia atingir os confins da Terra, às vezes já achou que logo a gente estaria pegando um avião, fazendo missões em outro país, e de repente a geração dos confins da Terra somos nós dentro das nossas casas, né? Mas aí, o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar subsídio onde? Na palavra, para que a nossa mensagem e essas boas novas que antes foram distribuídas, ou, digamos assim, anunciadas a pé, a cavalo, com trens, com barcos ou navios, igual nós somos alcançados, a partir de agora, essa mensagem vai ser anunciada por um streaming, por uma fibra óptica, por algo que a gente nem vê, que é as ondas, ou, digamos assim, essas transmissões que a gente faz o tempo todo. E, além disso tudo, isso vai ficar registrado para um momento onde pessoas daqui 2 meses, 1 ano, 10 anos possam ver, nossa, olha, a mensagem daquelas pessoas num tempo onde eles não podiam sair de casa ficou eternizada, e foi por essa mensagem que eu fui alcançado. E aí eu vou concluir o meu raciocínio rapidinho. Eu falo demais, né? Mas vou concluir aqui. Vou concluir. Isso traz também essa rotina em casa. Ela traz para nós um conceito que, às vezes, dentro das nossas igrejas ou em várias situações da nossa vida, nós somos bastante relapso, que é a famosa disciplina. Não é porque eu estou em casa que eu não tenho compromisso. Não é porque eu estou em casa que eu não tenho horário. Não é porque eu estou em casa que eu não tenho rotina. Então, isso vem trazer para nós também um compromisso e de sermos disciplinados em tudo que a gente se habilitar a fazer. E outra coisa, o excesso de informações pode gerar, sim, um estresse em nós, e isso acabar também nos isolando do mundo. Por isso que, em todo tempo, nós temos que ser equilibrados também na quantidade e na qualidade de material que a gente consome. Por isso que é uma grande... Oi?
Deixa eu colocar uma pergunta que está aqui, que é justamente sobre esse assunto que você acabou de dizer, tá? Então, chegou uma pergunta para nós aqui nos comentários, e eu já deixo aqui avisado a vocês, que estão nos acompanhando, que eu só consigo ver as perguntas que são feitas diretas na nossa fanpage, Uma Palavra para Ti. Se você estiver assistindo para alguma retransmissão de alguém, uma sala de vídeo aberta, dá um pulinho lá, né? @Uma Palavra para Ti, você vai, @Palavra para Ti. Você vai achar a nossa fanpage, deixe seu comentário, sua pergunta lá, e nós vamos aqui lançando no ar para os nossos convidados. E aqui veio uma pergunta, né? Nós estamos falando do contato próximo com o jovem através das mídias sociais. A pergunta é do Jânio César, é um amigo que já esteve aqui também, né, na nossa página, falando de uma escola dominical conosco. Ele é professor de escola dominical, é líder de jovens e é uma pessoa também bastante ocupada na igreja. E ele trouxe assim, ó, quais sugestões para manter um contato diário, sendo que, né, os jovens são bombardeados com muitas informações durante o dia, né? Ou seja, como fazer uma mensagem, um conteúdo que não será ignorado no meio do turbilhão de mensagens, que não será um spam, né? Na caixa do WhatsApp, né? No meio do turbilhão de mensagens que esses jovens estarão recebendo. Então, Paulo, como você acabou de falar aí acerca aí da questão do estresse pelo excesso de informação, como é que a gente destaca isso aqui? E deixa você pensar na resposta enquanto o Anderson fala dela. Fechou. Como é que a gente destaca a nossa mensagem no meio desse turbilhão aí de informação que está vindo por aí? A primeira coisa que a gente precisa ressaltar é o seguinte: quando a pandemia chegou, nós nos vimos nessa situação, que precisávamos agora produzir conteúdos online. E aqui tem uma diferença que nós precisamos entender, que é muito importante. Uma coisa é você fazer um culto e transmitir online, e outra coisa é você fazer um culto online. São conteúdos diferentes. O culto online ele tem que ser muito mais dinâmico, né? Não pode ter aquela liturgia quadradinha que a gente tem nos nossos cultos presenciais. E aí eu pergunto assim, ó, quem estava pronto? Deixa eu acrescentar uma segunda pergunta para essa que você está trazendo aqui para mim. Então, você está dizendo assim, olha, uma coisa é fazermos o culto e transmitir online, e outra coisa é fazer um culto online. Você vê cultos nessa roupagem que você está trazendo para nós aqui hoje? Você vê algumas iniciativas que estão sendo feitas assim, um culto mais interativo, algo mais dinâmico, mais online, ou não? A maioria do conteúdo que a gente observa é um culto transmitido online. Então, pastor... Apertei, né? Mas apertei de propósito. Não. Bom, vamos lá. Vou ter que tocar nos pontos delicados aqui, mas vamos lá. Eu sou muito crítico, muito seletivo nas coisas que eu consumo, por conta da minha formação acadêmica, como eu acredito que seja também a do Paulo e a do senhor, porque a academia ela nos ensina a pensar criticamente. Então, assim, eu sou muito crítico e muito seletivo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu bebo de muitas fontes. Eu sou assembleiano, né? Eu tenho uma identidade assembleiana, uma identidade pentecostal, mas eu ouço muita gente descolada, né? Então, por exemplo, eu ouço o André Fernandes da Batista de Miami, eu ouço o Theo Hayashi da Zion, eu ouço até mesmo o pastor Lucim Barreto da Batista da Lagoinha aqui de Belo Horizonte, que muita gente mete o pau nele quando você vai ver o conteúdo do cara é muito bom, né? Então, assim, ó, eu ouço muita gente assim. Também ouço muita gente mais tradicional, né? As igrejas mais descoladas, elas estão alguns passos à frente da gente, né? Por exemplo, quando nós fazemos o trabalho para os nossos jovens, nós tentamos fazer uma coisa muito mais dinâmica, muito mais que flui muito mais, né?
os nossos cultos eles ainda continuam iguais. Então, assim, se você pega o culto de domingo da minha igreja, ele é um culto presencial que é transmitido online. Né? Isso não mudou. E assim, isso que eu fiz essa pergunta para você, Anderson, é de propósito mesmo, pois assim, é o que eu também observo, tá? Aqui em Bauru, uma coisa que eu achei muito positiva da direção da igreja local é que eles não estão fazendo o culto no mesmo tempo que era realizado o culto presencial, né? Então, assim, a decisão foi de fazer um culto de 1 hora só, né? Então, tem a meia hora final da mensagem e a meia hora inicial, que faz um conjunto de louvor. Eu achei muito interessante porque a gente observa que a maior parte das pessoas que assistem, né, vídeos na internet são vídeos curtos. Quando o vídeo ele é muito longo, as pessoas começam e não concluem. Então, eu achei bem interessante, embora, assim, sim, o formato ainda é um formato de um culto presencial, né? Não tem o dinamismo ainda, porque todos estamos aprendendo, e é o que você colocou, que não estávamos prontos para isso, né? Mas estamos aprendendo. Né? Mas eu achei interessante, porque a maior parte das igrejas que eu assisti fazendo culto online, o culto ele é igual e no mesmo tempo de duração, e ele é cansativo, às vezes, para quem está assistindo. Paulo, complementa para nós aí, então, como criar um conteúdo para manter contato diário com os jovens em meio a tanta informação que eles recebem? Eu vou dizer um pouco da minha experiência aqui, que foi o que Deus me direcionou para fazer. Eu acho que a primeira coisa que um líder de jovens tem que fazer nesse momento, ou teria que ter feito lá em março, é entender mais ou menos, ou criar uma agenda de atividades disponibilizadas, ou uma agenda de conteúdos que seriam disponibilizados semanalmente, ou diariamente, e aí, a partir daí, ele tem um diagnóstico de qual material ele tem maior retorno, tá? Então, por exemplo, eu criei uma agenda aqui com os jovens da sede, que a gente tinha dica de livro, um dia a gente postava uma dica de livro, e outro dia a gente fazia um vídeo feito, ou um pequeno devocional feito por um próprio jovem do conjunto. No outro dia a gente tinha a live, inclusive o senhor participou, que era a live pelo Instagram. Achei o máximo, Paulo. Muito Então, legal. e aí a gente sempre traz um assunto diferenciado. O Anderson também já participou com a gente. Um assunto diferenciado. E aí, durante a live, a gente tem um termômetro. Tanto que a do senhor teve 2 partes, a do Anderson também teve 2 partes, teve outras lives que tiveram 2 partes. Por quê? Aí a gente tem um termômetro do engajamento das pessoas que estão assistindo e o envolvimento com o assunto, a identificação com o assunto, etc. Agora, uma coisa é fato, a gente precisa ter foco. E aí, por exemplo, quando essa quantidade de informações também é demasiada, ela perde a importância. Então, em alguns momentos, quando eu vejo que eu tenho os nossos jovens recebendo um excesso de informação, por mais que ela seja boa, por mais que ela tenha origem no nosso ministério, ou por mais que seja uma informação necessária, eu tiro o pé e foco numa programação um pouco mais adiante, de forma que eu venha atingir esse público novamente, mas com uma proposta diferente. Então, assim, o nome do momento é se reinventar a cada dia. Então, além de tudo isso, a gente precisa produzir material de qualidade. Ou seja, quando eu digo de qualidade, não é só de qualidade, por exemplo, igual nós estamos aqui, alguma qualidade de áudio, uma qualidade de imagem, mas o meu conteúdo visual ele tem que ter um padrão que atraia um público jovem, né? Como eu falei também daquelas ferramentas de impulsionamento, existem ferramentas e mecanismos dentro das redes sociais. Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa de hashtags, por exemplo, onde você faz uma publicação no Instagram e atrai mais pessoas que têm interesse naquele assunto que você está falando. Isso é uma estratégia.
A outra estratégia, por exemplo, é você definir um público utilizando algumas ferramentas que o Face disponibiliza e você impulsiona a sua publicação para que o seu evento tenha uma visibilidade maior e as pessoas se engajem mais naquela programação que você criou. E uma terceira opção é você fazer o quê? Você fazer uma pesquisa de realidade mesmo. O público que você trabalha, em que dia, em que hora, ele se engaja mais com as publicações de rede social. Então, por exemplo, o meu público se engaja mais a domingo, 3 horas da tarde. Então, é domingo, 3 horas da tarde que você vai fazer uma postagem para que tenha maior visibilidade. Porém, quando eu falo nesse cuidado de qualidade, essa qualidade também é de conteúdo. Por quê? Existem muitos conteúdos repetitivos e existem os conteúdos não edificantes, existem os conteúdos que não fazem parte da realidade do jovem e ele não vai se interessar. Por isso que eu ressalto, o volume de informações que a gente gera para esse jovem visualizar também é um parâmetro que o líder tem que estar atento, porque não adianta a gente postar uma coisa toda hora ou todo dia, isso não vai promover interação. Mas eu posso pegar o meu celular, como o Anderson deu uma sugestão, eu posso pegar o meu celular e naquele dia eu enviar uma mensagem personalizada para uma parte dos jovens que eu lidero. Entendeu? Então, assim, são estratégias que você vai... E aí você vê o que te dá retorno. Por exemplo, tem pessoas que gostam de assistir por exemplo, a gente está fazendo a live da Ujadesc todo sábado, ou a cada 15 dias. No começo, a gente começou com o estilo do culto, que era transmitido ao vivo, e aos poucos nós fomos alterando o formato desse culto de uma forma que as pessoas se sintam atraídas, inclusive pela tela que ela vê na hora que ela está passando no seu feed lá. Muito então, legal. são pequenas mudanças que eu acho que podem trazer resultados. Nós também estamos aprendendo, temos as nossas falhas e temos as nossas limitações. Mas eu acho que se a gente encarar tudo isso como um novo normal, que é o que eu acho que todo mundo tem que fazer, e não ter medo de errar, não ter medo de fazer alguma coisa que não teve sucesso, e testar, eu acho que a gente consegue resultados bem eficazes. Se a gente for resumir aqui, né? Claro, Anderson, fica à vontade. Só um adendo, só para complementar o que o Paulo falou, eu acho que uma coisa muito importante também que a gente precisa fazer é falar a linguagem do jovem. Excelente. Né? A gente precisa entender assim, para quem que a gente está falando? Qual é o meu público, né? Qual é o meu público? Um dia eu dei até um exemplo para um amigo e eu disse assim, imagina se eu chego com a minha formalidade de professor de língua portuguesa e o meu léxico de teólogo para falar para os jovens o que vai acontecer. Não é verdade? Opa. Então, assim, a gente, esse é um desafio nosso também, a gente tem que se adaptar à linguagem do jovem. Por quê? Porque o que ele ouvir de nós tem que fazer sentido para ele quando ele não estiver nos ouvindo. Porque aí é que ele vai aplicar na vida dele. Porque se o que ele ouve de nós não faz sentido para ele, porque a gente não fala a linguagem dele, ele nunca vai aplicar aquilo na vida dele. Bacana. Assim, se a gente for resumir aquilo que vocês acrescentaram, né? O Anderson já falou assim, eu preciso conhecer meu público, né? Preciso saber para quem eu estou falando, preciso saber em que patamar ele está para mim poder enviar uma mensagem que tenha significado para ele, né? Isso aqui, que quem nos ouça não entenda que nós vamos mudar o evangelho. Isso não é mudar o evangelho. Isto é adaptar a linguagem do evangelho de maneira que seja compreendida. Um evangelho que não é compreendido não tem serventia. Então, nós adaptamos. Eu não tenho como pregar para alguém que é portador de deficiência auditiva se eu não fizer Libras. Então, assim, eu não estou mudando a mensagem, estou mudando a forma de comunicar a mesma mensagem, né?
de acordo com o meu ouvinte, né? Ou, no caso que eu citei, o não ouvinte. Mas o fato é que eu preciso dessa transformação. Outra coisa que o Paulo trouxe aqui para nós, aqui, excelente, é a experimentação. Se arrisque, teste. Se errou, retorna, faz de novo. E o Paulo trouxe aqui vários conceitos de quem é influencer. Não sei se o Paulo está querendo se lançar nesse mercado, mas assim, olha, acompanhe o engajamento. Engajamento é o que vai medir para nós, né? Se aquilo está sendo positivo ou não. Se as pessoas estão se engajando ou não estão se engajando no conteúdo que você está transmitindo. Teste esse engajamento, né? Observe aí desse engajamento, quantas pessoas, quem são as pessoas, e aí o Paulo ainda foi além, veja qual é o horário, olha, excelente, se você está ouvindo aqui essa conversa, eu tenho certeza que você está tirando vários insights aí para você liderar o seu conjunto, seja o conjunto de jovens ou qualquer outro conjunto que esteja na igreja. Mas eu quero acrescentar uma outra pergunta colocada aqui, antes da gente avançar para a segunda pauta que eu mandei para os nossos convidados aqui, né? Ainda dentro dessa primeira pauta do contato próximo, como foi citada aqui a questão do culto online de uma maneira mais dinâmica, veio uma pergunta. Nosso amigo Júnior, pastor Júnior, ele trouxe para nós aqui, ó, o culto online deve ser dinâmico, mas de que tipo? Qual conteúdo iremos transmitir? Eu vou colocar aqui, antes de passar para os meus convidados responder, só duas dicas, né? A primeira delas, eu participei de um culto com o pastor Misael, do Varjão. Eu achei muito legal, porque ele fez um culto no Google Meets, todos os irmãos online ali, né? E os irmãos podiam, inclusive, glorificar ali. Olha, eu achei fantástico. Foi uma experiência muito legal, né? Que o pastor Misael ali desenvolveu para estar próximo da congregação, vendo o rosto de todos os irmãos aí nesse momento de distanciamento. Essa iniciativa que eu estou começando, né? Começamos, na verdade, não segunda passada anterior. Segunda passada teve culto de nossa igreja, não fizemos. E agora estamos retomando. A ideia é que façamos todas as segundas-feiras um bate-papo de uma maneira diferente do culto. Por quê? Para eu proporcionar um conteúdo que seja mais interativo, dinâmico, e onde as pessoas consigam falar a respeito da Bíblia, falar a respeito dos desafios que elas estão enfrentando e falar em como ser cristão nesse momento. Mas eu vou deixar, então, essa pergunta para vocês, vou repetir. O culto online deve ser dinâmico, mas de que tipo? Que conteúdo iremos transmitir? Paulo começa e o Anderson fecha. O pastor Wilson, eu agradeço aí o Júnior por essa... Pastor Júnior, Marivaldo Júnior, por essa pergunta. E é muito interessante mesmo, porque, na verdade, eu tenho essa preocupação mesmo num culto presencial. Eu acho que todo culto ele precisa de uma programação, de um roteiro, de um script. E quando eu crio esse script, eu tenho uma noção de que público que eu quero atingir. Então, por exemplo, um público de sábado à noite, que é o caso dos jovens, ele precisa de um conteúdo onde tenha mais música, mais louvor, que tenha uma ministração um pouco mais dinâmica, e, ao mesmo tempo, ele precisa de uma palavra onde ele tenha um certo encorajamento e uma palavra de esperança, de vida, uma palavra de salvação, entendeu? E aí, por exemplo, em alguns momentos, por exemplo, e aí depende também do tipo de culto que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo uma transmissão de um culto na igreja para chegar na casa dos irmãos, é uma coisa. Se eu estou fazendo o Google Meets, um culto pelo Zoom, onde eu quero a interação do meu público comigo, é outra história. Então, o fato o conteúdo ele tem que ser bíblico, ele tem que ser cristão, e ele tem que ser objetivo. Uma das coisas que o Anderson comentou sobre eu tenho que falar a linguagem de quem está me ouvindo. E eu vou mais além. E eu tenho que ter a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que também comunica, adequada ao público que eu quero. Então, por exemplo, imagina que a gente decidiu fazer uma live de hinos clássicos da música cristã.
Eu tenho que criar uma divulgação em torno disso. Outra coisa é que num culto online não pode ter, e isso é o que é ser dinâmico. Eu não preciso falar, agora vamos ouvir o pastor Wilson, que ele vai trazer uma palavra. Não, eu não preciso ter isso falado. Eu posso ter isso escrito na tela lá do culto que eu estou transmitindo. Por isso que eu estou falando que nós precisamos conhecer ferramentas. Se eu quero que o pessoal faça uma contribuição, eu posso cortar, eu posso eliminar isso do meu culto, inserindo uma tecnologia de PicPay ou de outras formas de QR Code, onde a pessoa aproxima o celular da tela. Então, esse dinamismo vai vir com quanto mais ferramentas a gente domina ou pelo menos conhece. Porque a gente conhecendo, a gente vai querer investir, que é uma coisa que nós não falamos, mas nesse momento nós vamos precisar de investimento em tecnologia para a criação de conteúdo digital. Isso é inevitável. Seja em programas de artes gráficas, seja em capital para como que eu dizia aqui, para impulsionar as minhas publicações, seja em equipamentos de transmissão, seja em iluminação, seja em qualidade de câmera, seja em qualidade de internet, que sempre deixa a gente na mão, e por aí vai. Ou contrata um profissional que já domine isso, mas aí você contrata o serviço dele completo. Ou seja, o dinamismo vai vir de acordo com o que a gente vai executando, não tem jeito, com as falhas, e aí as falhas você escolhe. Eu quero ter essa falha de novo ou não? E a partir daí você vai investindo e criando um conteúdo cada vez mais dinâmico e objetivo. E aquilo que o senhor falou é verdade. Vídeos longos ou qualquer conteúdo muito longo, seja escrito ou digamos assim, em termos de áudio ou visual, e áudio igual como é um vídeo, ele precisa ser objetivo. E aí, por exemplo, numa publicação, às vezes a gente vê algumas publicações, artes que a gente desenvolve na igreja, extremamente poluídas visualmente. Uma publicação, eu tenho que bater o olho nela, eu tenho que saber todas as informações que ela contém com um olhar. Eu não tenho que parar e ficar lendo aquelas minúsculas letras lá no fundo. Tem que falar... A publicação de um tamanho de Instagram, vamos dizer, na hora que eu passo ali, ela já tem que ter falado tudo que eu queria, porque a geração de jovens hoje, ela é uma geração de conteúdo rápido. Visual é 1 minuto. Menos que isso, são segundos. Então, essa quantidade de informação que ele recebe, a gente tem que estar adaptado para transmitir para eles. E para todo o público que a gente quiser atingir. Anderson, complementa para nós aí esse assunto. O Paulo está me saindo um biólogo muito marqueteiro, hein, Paulo? Daqui a pouco o Paulo vai entrar lá no Instagram, lá, 5 estratégias de engajamento com jovens. É um conteúdo, hein, Paulão? Paulo foi perfeito no que disse, pastor, porque, assim, né, nós precisamos de uma liturgia, como ele disse, né, nós precisamos de um script. O que esse script, essa liturgia, não precisa ser completamente engessado. Por quê? Porque nós estamos aprendendo como fazer. Né? Então, aquilo que o Paulo disse, né? Agora o fulano vai cantar. Aí todo mundo que chega lá e pega o microfone, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Não faz isso, meu. Desenvolve o negócio. Entendeu? Eu tinha um instrutor de autoescola que ele falava assim para mim, assim, ó, desenvolve o trânsito, não trava. Desenvolve. Então, ser dinâmico é exatamente isso, né? Desenvolve o culto. Né? Às vezes você leva 3, 4 cantores, cara, você fica quebrando o culto, sabe? Você fica fazendo pedacinhos de culto e tal, não faz isso. E outra coisa assim, ó, se você tiver a parte de avisos, aniversariantes, assim, não faz no meio do louvor nem antes da palavra. Entendeu? Ou deixa para o finalzinho, ou faz logo no início. Você sabe por quê? Porque assim, quando você faz o louvor, nosso coração louvou a Deus, nosso coração está ansioso por ouvir a palavra do Senhor, e aí a gente quebra com aviso, quebra com aniversariante e traz a palavra depois.
entendeu? Ser dinâmico é fazer isso, entendeu? É você entender que o culto online agora, ele precisa ter uma liturgia, mas os blocos litúrgicos, como oração, intercessão, louvor, palavra, eles precisam estar encaixados de uma maneira que aquilo ali não vai trazer chateação para quem está do outro lado, falando assim abertamente. Entendeu? Porque às vezes você olha que negócio chato, sabe? Não, a pessoa tem que estar olhando aquilo ali e tal. A minha igreja aqui, quando a pandemia fechou tudo e não podia os cultos presenciais, eles tiveram que se reinventar. Agora que abriu, voltou a ser como era. Inclusive, os horários e a extensão do culto está tudo como era. E isso me preocupa, porque assim, eu acho que a gente não pode voltar para onde a gente estava. A gente deu um passo para frente, a gente não pode retroceder agora. Né? Eu quero... Ser dinâmico é isso, faz o culto, desenvolve o culto, não trava o culto. Eu quero só aqui saudar as pessoas que participando aqui conosco aqui também estão, né? Depois daqueles que eu já apresentei. Pastor Alexandro Correia, né, aí da cidade de São Carlos, que está convidado também para uma pauta aqui nesse Segunda Opinião, né? Todas as segundas-feiras aqui nós abordamos um assunto diferente. O nosso irmão Admir Porto, que também é líder de jovens aí na cidade de São Carlos, pastor Pedro, ou melhor, irmão Pedro Silva Medeiros, é um jovem daqui de Bauru, a Carol, o esposo Wellington, também daqui da cidade de Bauru, nos acompanhando, Moisés Vitor, também nos acompanhando aqui, o pastor Alexandre nos trouxe aqui um importante tema para refletirmos, parabéns aqui pela iniciativa, nosso pastor Júnior Barreto, que é da cidade de Ourinhos, ele é professor de Direito numa das faculdades ali da cidade, e é também pastor ali de uma das congregações, um prazer recebê-lo aqui, nosso irmão Júnior, também a Valdenice Bonfim, Gustavo Moura, Tailine Silva, também estão aqui, nosso irmão Jânio, que já participou, Paulo Souza, Gerivaldo Silva, Neuza Lima, Marcelo Jamami, Jussar Emídio, da nossa igreja aqui, aqui nós estamos também com Guilherme Silva, Cidinha Lourenço, Paulo conhece um pouco, Maiara Silva, Claudivan Salles e o pastor Oscar, né, que está também aqui deixando a paz do Senhor e dizendo que está muito bom o trabalho e nós ficamos contentes com vocês participando desse trabalho aqui. O segundo ponto que eu gostaria de abordar com vocês aqui, que inclusive foi alvo, né, da nossa enquete de ontem, tá? Eu agradeço aí vocês que participaram. A enquete perguntava assim, qual é o maior desafio, o que é mais desafiador para o líder de jovem nesse momento? Manter o contato ou cuidar da espiritualidade? A gente falou há pouco tempo aqui sobre o contato, de que maneira fazer esse contato à distância, e eu gostaria que vocês dissessem como acompanhar a espiritualidade dos grupos que vocês lideram nesse momento em que vocês estão distantes. E assim, por distantes, vamos entender que as realidades são diferentes. Enquanto aqui em Bauru, né, nós tivemos uma ausência de quase 3 meses, cerca de 70 dias, mais ou menos, retornamos para os cultos presenciais, voltamos para online e, a partir de domingo agora, retornamos ao culto presencial. Foi liberado. O Anderson também me comentou que em São Paulo retornou ali aos cultos presenciais com as restrições. Porém, lá em São Carlos, desde março, continua só online, né? Então, já inteiramos aí março, abril, maio, junho, vamos para o quarto mês, né? Sem cultos presenciais. E aí, essa pergunta, como que a gente cuida da espiritualidade à distância dos nossos conjuntos, né? O conjunto que vocês lideram aí. Começamos pelo Paulo da outra vez, então começamos pelo Anderson dessa, para ir intercalando. Então, pastor, talvez eu tenha uma resposta para essa pergunta que não seja a que as pessoas gostariam de ouvir. Não dá para você acompanhar a espiritualidade de cada jovem. Não dá. O que a gente tem que fazer, sim, a gente tem que fazer a nossa parte
da melhor maneira possível, nos empenhando, né, explicando para os jovens a imagem, acho que o celular do pastor... Só que o Anderson ficou mudo aí. Eu não sei se só para mim, Paulo, mas eu não estou ouvindo o É Anderson. só para o senhor. Eu estou ouvindo ele. Posso continuar, pastor? Pode continuar, pode continuar. Isso. O meu celular aqui que deu uma sambada aqui. Entrou no manto. O celular está sentindo. Foi Então, forte. Assim, a gente tem que trazer para os jovens a importância das disciplinas espirituais. O seu devocional com Deus, a sua leitura bíblica, a sua meditação, a sua oração, o seu jejum. A pandemia trouxe uma coisa muito importante para a gente. A pandemia mostrou como que os cultos eram uma muleta para a gente. Eu digo uma muleta por quê? Porque a gente se apoiava nos cultos e falava assim, ó, tá bom, bati minha meta. Né? Fui lá, passei o cartão lá na igreja, bati minha meta, tá bom, não preciso fazer mais nada. E a gente sabe que não é assim. A vida com Deus, ela é diária. Então, as disciplinas espirituais no nosso dia a dia, nos nossos devocionais, são importantíssimas. A gente precisa levar essa consciência para os jovens, né? E aí acompanhá-los da melhor maneira possível, assim, com mensagens, com coisas assim, mas medir a espiritualidade dos jovens, eu creio que não dá, porque isso é pessoal de cada um, né? Então, assim, a gente faz a nossa parte, a gente dá o melhor de nós, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Né? E quando crescer, ela não se desviará dele. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte e entregar o melhor que nós podemos para esses jovens hoje, sabendo que nós estamos aprendendo, né, ainda, e orar, entregar para Deus e confiar em Deus. Verdade. Paulo, o que você tem a acrescentar aí sobre essa pergunta? Eu confesso que eu tenho o mesmo pensamento do Anderson. Eu acho que essa pandemia, principalmente, ela é um divisor de águas na vida espiritual de várias pessoas que não sabem o que são. Então, nós temos uma geração muito forte de jovens, mas às vezes os jovens se perdem um pouco, eles não sabem exatamente qual a missão ou qual o propósito deles nessa terra. E isso eu não digo só para jovens, né? Eu acho que o cristão em si, eu acho que com tanta mudança, tem hora que a gente se perde um pouco. E aí, essa pandemia é literalmente entrar para o quarto e fechar a porta. É onde você vai ter a sua experiência com Deus sem esperar um culto pentecostal onde as pessoas, onde o Espírito Santo se manifesta na igreja, e aí você volta da sua casa do mesmo jeito. O importante agora, essa pandemia, ela é um tempo de avivamento, o avivamento em seu sentido real da palavra. Então, são duas coisas que nós vamos fazer que muitas vezes a gente achava que estava fazendo na igreja e nós vamos ter que fazer no dia a dia. É adorar, porque a adoração ela é um estilo de vida. Ela não é você cantar um hino de louvor ao nosso Deus ou simplesmente participar daquele momento de adoração, você ir no culto e tal, tal, tal. Não. A adoração ela é você louvar a Deus pelo que Ele é, independente das circunstâncias. E o avivamento é você manter isso o tempo todo em movimento, né? Em atividade. Então, o que acontece? Se antes eu não tinha tempo para ler a Bíblia, agora eu tenho. Se antes eu não tinha tempo para ir no ensaio, para ir na escola dominical, agora não tem ensaio, não tem escola dominical. Então eu tenho, por isso que eu falei bastante da disciplina. A disciplina, ela não é só para a sua vida secular. A disciplina, ela é também para a sua vida espiritual. E aí, muitas vezes, a gente entende, ou até então, a gente tem os nossos líderes como um tutor. Paulo, dentro do que você está dizendo, a gente pode
de repente, fazer uma inferência aqui e dizer, parece que antes eu tinha tantos compromissos na igreja que não sobrava tempo para Deus? Exatamente isso. Muitas vezes a gente tinha tanta atividade, né? E não tinha tempo para a gente, como diz, para a gente desenvolver o seu relacionamento com Deus. Você Devocional, né? fazia as coisas para Ele, mas você não se relacionava com Ele. Então, o que acontece? Esse tempo, para mim, pelo menos eu estou te falando isso em termos de experiência pessoal mesmo. Vocês devem imaginar o quanto de atividade eu sempre estou envolvido. Mas esse tempo, e às vezes a gente está na igreja, literalmente servindo, mas você não consegue cultuar, às vezes você não consegue parar para ouvir a palavra de Deus assim efetivamente. Mas aí o que acontece? Esse tempo é exatamente para você se reencontrar, para você se alimentar, e aí e isso vai trazer, sem dúvida, um crescimento espiritual que vai independer do líder e do pastor. Porque muitas vezes o jovem está lá dentro da igreja com o líder e com o pastor e ele não cresce. E muitas vezes fica sobre os ombros do líder ou os ombros do pastor fazer com que aquela pessoa cresça espiritualmente. Mas o crescimento espiritual, ele é o caminho para a salvação, e a salvação ela é individual. A gente oferece conteúdo para as pessoas se alimentarem, você oferece uma palavra eficaz, uma palavra sólida, mas se a pessoa não quiser comer, ou se ela não absorve aquilo, infelizmente Eu vou não. vou fazer um adendo aqui, né? Porque assim, ó, como nós falamos, a enquete, né, ela deu aí 70% que a preocupação e o desafio da liderança é sim com a espiritualidade. E realmente, né, presencialmente, já não era fácil, como o Anderson falou, se acompanhar o desenvolvimento espiritual de uma pessoa, né? Porque essa pessoa, o desenvolvimento espiritual da pessoa, isso é muito particular, né? E assim, lógico que é sim função do pastor, por exemplo, cuidar da espiritualidade do rebanho. A palavra pastor, ela é utilizada, aplicada à liderança da igreja, não à toa, né? Mas leia o Salmo 23, que é conhecido, vocês podem citar de cor, você vai ver que ali, o que é o pastor? Aquele que guia aos pastos verdejantes, que guia as águas tranquilas, né? Ou seja, ele leva o rebanho àquele lugar, mas é o rebanho que bebe, é o rebanho que se alimenta, né? Então, assim, o pastor, ele guia. O que é o líder, né? O líder, ele é um auxiliar, né, do pastor local, pastor da igreja, na condução de parte desse rebanho, seja ele o líder do círculo de oração, seja ele um líder do grupo de mocidade, dos adolescentes, enfim. Ele auxilia o pastor nessa função de guiar as pessoas à espiritualidade. E a ovelha, né, quando nós estudamos aí, a ovelha é um animal dócil e é um animal que ele é muito reativo, né? Isso é uma característica daqueles irmãos, né, que não são tão maduros espiritualmente, que sim, como Paulo diz nas Escrituras, tiveram um preço ali pago pelo Senhor Jesus por eles, o sangue foi derramado em virtude deles, porém eles, às vezes, por si, eles não conseguem a firmeza, eles dependem de um guia que esteja lhe auxiliando. E aí vem a parábola contada pelo Senhor Jesus daquela centésima ovelha, né, que ficou para trás no rebanho e o pastor precisou ir lá, né, deixar até o cuidado das outras que precisavam de cuidado, mas deixar elas sem cuidado um pouco para poder ir buscar aquela outra que estava na situação de mais crise. O desafio é muito grande e eu sim penso, né, que aquele primeiro assunto que nós entramos, que é o assunto da proximidade, sem contato físico, ele é importante para que nós consigamos guiar essas pessoas à espiritualidade. Todavia, a gente realmente não tem como controlar. O que nós temos que fazer é nos aproximar das pessoas, inspirar confiança nelas, para que essas pessoas nos vejam como um guia, como um líder, né? E isso não é imposição. Eu costumo dizer assim que por eu ser empossado numa congregação,
para pastorear, eu não sou pastor de 100% daquela igreja. O pastor vai lá, me impulsou, a partir de agora, você é o pastor da igreja. Eu não sou pastor de 100% das pessoas que frequentam aquela igreja. Eu preciso conquistar aquelas pessoas precisam me ver como pastor delas. Confiar, para vir tomar um conselho, para vir pedir uma oração, e só aí eu começo a ser pastor daquelas pessoas. É lógico que o pastor vai cuidar da administração da igreja, tudo, mas pastor pessoalmente da pessoa, só quando ele conquista. E o líder também tem esse papel, né? Pode falar, Ana. A autoridade ela é conquistada e não imposta. Né? Sim, exatamente. A gente precisa conquistar a autoridade, não impô-la aos nossos jovens. Sabe, o Paulo falou coisas interessantíssimas aqui, pastor. E teve um congresso de jovens uma vez aqui em São Paulo, que eu saí desse congresso e eu saí muito mais estressado do que eu tinha entrado. Porque a gente pega tanta coisa para fazer, tantos problemas para resolver, tantas buchas para a gente resolver ali, que acabou o congresso e eu falei assim, nunca mais na minha vida eu quero passar por isso. Sabe, uma experiência particular que eu tive e tal. E eu já tive assim, eu já peguei uma vez, há muito tempo atrás, eu peguei uma função lá na igreja e essa função me trouxe muitos problemas mesmo, e eu fui orar a Deus e eu falei para o Senhor, Senhor, olha o que está acontecendo e tal, e o Senhor virou para mim e falou assim, eu não mandei você fazer isso, eu mandei você fazer outra coisa. Você foi fazer isso porque você quis, você pegou com a sua mão. E isso, assim, sabe, tem muita gente que pode até falar assim, não, irmão, mas espera aí, pelo amor de Deus, no trabalho na igreja você vai falar não? Cara, você tem que ver para que foi que Deus te chamou. Se Deus te chamou para cantar, você canta. Se Deus te chamou para pregar, você prega. Né? Cada um dentro do seu chamado. Não adianta eu querer cumprir o chamado do outro, eu tenho que cumprir o chamado que é meu. Exato. Né? Quem faz tudo, não faz nada. Exato. Né? Então, isso que o Paulo disse, assim, o trabalhar para Deus não quer dizer que eu tenho comunhão com Deus. O que me salva não são as minhas obras. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu posso trabalhar. Se eu não obedecer, não tiver comunhão com Deus, eu não sou salvo. E a gente pega o exemplo, né, clássico de Marta e Maria, né? Enquanto que uma era ativista, ela estava sempre ocupada com as atividades, a outra estava sempre ocupada com a espiritualidade, né? Ela sempre tinha tempo para ouvir a mensagem, ela sempre tinha tempo para chorar, ela sempre tinha tempo para se derramar, para estar aos pés do Senhor, né? Enquanto a outra estava sempre ocupada. E às vezes nós não podemos, na igreja, eu penso, ser tanto Marta, nem tanto Maria. A gente precisa buscar um equilíbrio, né? Porque a igreja, sim, precisa de pessoas que estejam trabalhando, ativas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se eu me tornar muito Marta, esteja muito ativista na igreja, eu acho que tinha a Ludmila Feber, tinha um hino que falava que o ativismo tem roubado a nossa vida de oração, nos ocupando de trabalhos e projetos, né? Então, assim, eu fico trabalhando, projeto, tal, corro, aquilo, e aí eu não tenho tempo para ler a Bíblia, como Paulo citou, para orar, para fazer o meu devocional, que a pandemia nos deu um break, nos falou, é como se Deus dissesse para nós assim, opa, viu, eu tô aqui, viu? Né? Não é só para a igreja que você precisa viver, precisa viver para o Deus da igreja, né? Isso serviu para um despertamento para nós. Eu penso, né? E aqui tem uma pergunta que eu quero jogar para vocês aqui, ó. Como faremos para resgatar os jovens que aproveitaram a pandemia para se distanciar, apesar que os líderes estão fazendo a sua parte? Ou seja, então, os líderes estão trabalhando, essa pergunta vem do Paulo, se não me engano, é o Paulinho que cuida dos adolescentes aí, Paulo Souza, né? Não, esse é o Paulo Roberto. Ah, então eu não sei o irmão aqui, mas é Paulo Souza o nome, ele tá dizendo assim, olha, as pessoas estão aqui fazendo a sua parte, os líderes estão trabalhando, porém, aí alguns jovens aproveitaram esse momento. Não tem culto, não tem reunião, não tem ensaio, o pastor não está me vendo, tchau igreja, férias, né? Não está tendo balada, graças a Deus,
os bares também estão fechados, graças a Deus, mas aí partiu Netflix, partiu YouTube, partiu, né, um Xbox, tal. E como eu disse, nada disso é ilícito, né, em si, mas temos que observar aí o que não convém, não deixar nos dominar, né? E essas pessoas se distanciaram, o que fazer, né, para trazê-las de volta? Paulo, pela ordem aí, começa, depois o Anderson conclui. Eu gostei muito dessa pergunta e é exatamente uma preocupação, né? A gente sabe que não só jovens, mas a gente sabe que várias pessoas vão se distanciar. O que eu acho que a gente tem que entender é que nós precisaremos de uma estratégia para alcançar aqueles que estão distanciados do caminho do Senhor. Eu acredito que, por exemplo, visita é uma coisa que vai ser difícil acontecer. Mas a gente pode, por exemplo, enviar um presente na casa da pessoa, a gente pode ir lá na porta dela e fazer uma serenata, uma alvorada, e mostrar que ela é importante. A gente pode criar estratégias dentro das redes sociais para criar grupos de apoio ou um novo tipo de discipulado focado em pessoas que se distanciaram, para tratar essas pessoas. Por que você se distanciou? Porque às vezes a pessoa distanciou por nada, né? Ela só foi esfriando. E aí ela precisa entender que o Deus que ela servia continua sendo o mesmo e está pronto para recebê-la de volta. Então, por exemplo, essa ideia, por exemplo, de termos pequenos grupos onde sejam conselheiros e vão atrás dessas pessoas, e aí o atrás que eu digo não é só atrás visitando, mas que busquem essas pessoas de uma forma online, por exemplo, que consiga trazê-las de volta. E aí eu falo, isso é um novo desafio tanto para a igreja quanto para lideranças de departamentos, que eu acredito que vai ser bem forte daqui, quando tudo, se é que a gente vai voltar ao normal, mas que será algo bem, que nós teremos que pensar muito e ter estratégias altamente eficazes, porque senão nós não teremos esse pessoal de volta, e aí sim, entra o que o Anderson falou o tempo todo, nós precisaremos adequar nossa linguagem e adequar todos os nossos eventos para que essas pessoas sejam alcançadas de alguma forma. Anderson, conclui para a gente. Concordo com cada palavra que o Paulo disse aí. Inclusive, essa é uma das coisas que acho que a gente precisa aprender, porque é uma coisa nova que chegou para a gente, né? Porque antes a gente falava assim, fulano se desviou, né? Ou fulano deixou de vir à igreja. Primeiro, ninguém desvia e sai da igreja, né? A pessoa desvia dentro da igreja e deixa de participar. Então, assim, é uma coisa nova que a gente precisa aprender a lidar com ela. Antes a gente ia fazer uma visita, né? Visitava a pessoa, ia lá, orava por ela e tal. Hoje não dá mais para fazer isso. Então, isso que o Paulo falou, faz uma serenata, né? Vai lá, chama uns 2, 3 jovens lá, vai na porta da casa dela, mostra que ela é importante. Isso que o Paulo falou, isso é perfeito, assim, mostra que ela é importante. A gente sabe que a gente não vale nada, mas que a gente é importante para Deus. Não é? Valor em nós não temos, mas somos importantes para Deus. Então a gente tem que mostrar para essa pessoa que ela é importante para Deus. Né? E talvez, eu não sei, mas parece que a gente está jogando uma carga muito pesada nas costas dos líderes com tudo aquilo que a gente está falando, né? E talvez o líder fale assim, se eu for fazer tudo aquilo, se eu fizer tudo aquilo que vocês falaram assim, eu não vou conseguir nem respirar, e não é, né? Tem que dosar bem, mas talvez esse jovem, talvez não, com certeza, esse jovem precisa de um carinho um pouquinho mais especial. Né? Se você manda uma mensagem para os outros, manda 2 para eles. Agora, até aproveitando esse gancho, Anderson, que você trouxe, assim,
caro líder, né? Você que está liderando. E eu já fui líder de jovem, né? Fui líder de conjunto local, fui líder de conjunto geral, e eu sei da dificuldade. Agora, uma coisa que eu posso lhe trazer a dica é: não faça tudo sozinho, porque você não precisa. Você não precisa. Existem pessoas ao seu lado, talentosas, esperando uma oportunidade para serem usadas por Deus. Então, convide essas pessoas para participar da sua liderança. Isto não te diminui, né? Deixar outro se destacar no reino nunca vai diminuir você. Né? Então, nós precisamos aprender isso. E olha, eu aprendo isso com Barnabé. Gente, que mais? Barnabé é aquele que abraçou Paulo quando ninguém queria ouvi-lo, né? Falou assim: Paulo, vem comigo, né? Então eu vou te abrir as portas. E Barnabé foi indo até que Paulo passou a chefiar a missão, e Barnabé não ficou nem um pouco constrangido com isso, né? Ele tem o mesmo espírito de João Batista. O que importa é que o nome dele cresça e eu diminua. O reino é quem precisa ganhar, né? Então, líder, conte com auxílio. Agora, assim, o terceiro tópico que eu ia colocar aí, assim, sobre dicas. Claro. Deixa eu só... Quando eu me converti, no primeiro ano da minha conversão, um pastor falou uma coisa para mim e aquilo me marcou até hoje. Ele disse assim, ó: um verdadeiro líder não tem medo de formar líderes melhores do que ele mesmo. Excelente. É uma definição que não cabe nem um adendo sobre, né? É isso, né? O verdadeiro líder é aquele que forma pessoas que vão superá-lo, né? Jesus, que é o mestre por excelência, virou para os seus discípulos e disse assim, ó: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz, né? Então, olha só, e de fato, né? Porque enquanto que o nosso Senhor Jesus, com todos os milagres que ele realizou, com toda a sua trajetória ali sacrificial, que não foi só a cruz, só o Calvário, mas toda a sua vida ministerial, né? Foi uma vida sacrificial. O nosso Jesus não teve o privilégio que Pedro teve de, na primeira pregação, alcançar milhares de pessoas ali dispostas a descer as águas batismais, né? E sem microfone, hein? Sem microfone, sem caixa de som, sem internet, né? Então, olha só o potencial que nós temos. O terceiro tópico, que eu nem vou precisar falar, até por conta do nosso horário que já se estendeu, mas assim, olha, o terceiro tópico seria dicas que vocês dariam. E aqui foi recheado de dicas aqui, né? Então, o líder também tem que pensar, estou liderando um conjunto, e agora, nesse isolamento, pense que você não precisa aplicar tudo que você ouviu aqui, mas aplique aquilo que funciona para o teu conjunto, né? Funciona para o teu conjunto. Às vezes, um grupo de WhatsApp funciona para o teu conjunto, ótimo. Às vezes, não, você precisa fazer uma live no Instagram, funciona para o teu conjunto, ótimo. Mas verifique aquilo que funcione para o teu conjunto. Mas é lógico que eu vou querer ouvir, né, os nossos convidados aqui, fazendo as suas considerações finais, seus agradecimentos, bem como trazendo as suas últimas dicas. Mas antes de ouvi-los, eu quero saudar aqui o pastor Elias Vieira do Vale, que foi vice-presidente ali do Campo de São Carlos, está nos acompanhando, e é um prazer, pastor Elias. Lara Rocha, filha do nosso irmão Sérgio Rocha, vereador aí do estado de São Carlos. Valdirene, que esteve congregando conosco ali na Vila São Paulo, a igreja que dirigi. Ela era uma das dirigentes do Círculo de Oração. E a irmã Valdirene, quero dizer para você aí que eu vejo o seu menino lá na sede, lá tocando bateria, eu fico com vergonha. Porque quando eu fui dirigir a congregação, o menino era pequenininho. E agora o menino está maior que eu, tocando bateria lá, e eu percebo o quanto eu estou mais experiente, né? Não velho, né? Mais experiente. Pastor Bittencourt, prazer tê-lo acompanhando aqui. Pastor Elias do Santa Felícia, também nos acompanhando, também é um prazer. Mancinte Andrade, né? Mancinte Andrade, depois o Paulo pode mandar um beijo, né? Só para ela, viu, Paulo? Né? Já está aqui, irmão Gilvan Roque, que também esteve participando conosco, pastor Oscar, que eu citei. Meus irmãos, o
prazer conversar com vocês. A conversa poderia se estender muito mais, mas eu vou deixar, então, aqui, primeiro, nosso irmão Anderson, faça suas conclusões, traga algumas dicas aí para quem está nesse desafio da liderança, e se despeça aí dos nossos participantes aqui, aos quais eu agradeço de coração por estar participando conosco desse momento tão rico para todos nós. Bom, primeiramente quero agradecer pela oportunidade. Foi maravilhoso, muito bom. 1h30 aí conversando com vocês, parece que tem 10 minutos. Sim, sim. Foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Esclareceu muitas coisas até para mim mesmo. A gente acha que a gente vem para falar e a gente sempre acaba aprendendo coisas novas. Foi muito bom. Pastor Wilson, foi um prazer enorme te conhecer. Espero aí que a gente possa aí levar essa amizade aí para a eternidade. Paulo, meu amigo, obrigado. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por ti. E um beijo para a Cíntia. Eu posso, porque eu sou amigo dela também há muito tempo. Por favor, diga para a Cíntia que eu estou mandando a paz para ela. Um abraço, um beijo. Vocês são muito queridos por mim. O recado que eu quero deixar para o coordenador, acima de tudo aquilo que a gente já falou aqui, diante de tudo que nós expomos, que foi maravilhoso, assim, cumpra o seu chamado, principalmente nesse momento de pandemia, aprenda coisas novas, não se cobre tanto por errar, porque é um momento novo em que ninguém sabe fazer nada, em que nós precisamos aprender. Cumpra o seu chamado, dê o melhor de si, preocupe-se com o seu jovem, mas preocupe-se também consigo mesmo. Não queira ganhar o seu grupo inteiro e se perder diante disso tudo. Então, assim, se preocupe, dê o seu melhor, cumpra o seu chamado. Né? Se Deus é contigo, filho, vai para cima. Faz o que tem que fazer. Mas não se esqueça de que primeiro a sua vida tem que estar no altar, para que você possa impactar, então, as outras vidas. É isso, pastor. Obrigado, viu, pastor? Obrigado mesmo, Paulo, meu amigo. Tamo junto. Deus abençoe vocês grandemente, viu? Paulo, por favor, suas considerações. Eu gostaria também de agradecer ao pastor Wilson por esse convite. Acho que teremos que ter uma parte 2 em algum momento. Eu gostaria de agradecer também o Anderson pelo carinho. Mando um abraço para todos aí da sua casa, Anderson, Eduardo, sua família. Todos nós nos conhecemos também e é um grande prazer saber que vocês continuam, né, ativos na casa de Deus. E o Wilson, manda um abraço aí para a Francine, para os seus filhos, e que Deus continue abençoando e toda a cidade aí, a igreja. A gente tem uma amizade que nós possamos continuar cultivando, né? Mesmo em tempos de distanciamento. Verdade. É sempre bom falar disso, como o Anderson comentou, a gente está aqui falando 1h30 e falar do reino, falar de como nós podemos trabalhar para Jesus é sempre um assunto interminável, né? E aí a gente sempre só dá as pausas e continua com vontade de fazer mais um monte de coisa para Ele, em gratidão a tudo que Ele faz por nós. Mas a dica que eu vou deixar para os líderes, não só de jovens, mas também de todos os departamentos da igreja, que realmente estamos num tempo de desafios, mas eu vou te deixar 2 palavrinhas: conheçam os seus liderados. E a partir do momento que você conhecê-los, você vai saber quais são as motivações, quais são as dores, quais são as necessidades, e a partir daí você consegue oferecer um material adequado, seja ele espiritual, seja ele de um suporte psicológico, emocional, ou seja ele de um suporte para a vida. Porque muitas vezes a gente acha que ser líder espiritual, a gente não precisa influenciar o liderado em outras áreas da vida. Mas não é. A gente precisa cuidar do jovem, cuidar dos nossos liderados em sua totalidade. E principalmente quando é jovem, porque às vezes a gente tem jovens que não têm pais que falam a mesma língua que eles, que às vezes não tem um irmão assim um pouco mais experiente, que consiga entender o que ele passa. Então, isso é extremamente importante. Adequar a sua linguagem e entender a dor do jovem ou do seu liderado.
E aí eu vou deixar alguns conselhos para os jovens também, porque eu acho que tudo isso não teria sentido se a gente falasse só dos líderes e não falasse de quem nós trabalhamos para Jesus, mas nós nos dedicamos para que eles sejam melhores que nós, né? E aí, nesse tempo de pandemia, invista em sua saúde mental. Não adianta. A gente precisa controlar a ansiedade, a gente precisa ter calma, a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele não vai deixar que nós pereçamos de uma forma assim, sem socorro, né? Digamos assim. E Ele está nos preparando a cada dia por coisas que está escrito na Bíblia que nós temos que viver. Então, talvez aceitar esse desafio e viver isso de uma forma um pouco mais serena e com a fé e o foco em Cristo, tudo isso se torna um pouco, digamos assim, menos difícil, né? Porque as aflições, nós estamos aqui para passar por elas, mas nós temos que ter o quê? O ânimo, porque Jesus venceu o mundo, né? E outra coisa, quem diz que pandemia não é época de você criar propósitos e metas? E não só criar, mas você também pode atingir, realizar. Então, por exemplo, você pode criar metas pessoais, metas espirituais, metas profissionais, metas, inclusive, de relacionamento, de patrimônio, coisas que você... Muitos jovens hoje, eles têm uma vida que eles não se planejam, né? Eles não fazem planejamento de médio e longo prazo. Às vezes o planejamento é só porque o que vai fazer amanhã. Eu acho que você não tem que cultura viver... brasileira, né? Faz parte da Exatamente, cultura brasileira. exatamente. Você não tem que viver de passado e nem viver no futuro. Você tem que viver o hoje, sim. Mas o hoje também faz parte desse planejamento de vida, definir propósitos, definir as suas metas, coisas que você anseia, colocar isso no papel, definir alguns projetos. E outra, faça sempre coisas que você gosta, uma atividade física que você goste e que esteja, nesse momento, sendo possível fazer. Sei lá, faça arte, desenha, faz um curso de caligrafia, procure se aperfeiçoar numa outra língua. Temos vários cursos online aí de todas as naturezas e gostos e durações e De formas de graça, interação. inclusive, né? Exatamente. Leia um bom livro. Nós esquecemos dos livros nos últimos anos. Então, nós precisamos assim reacender essa compulsão por leitura, melhorar o nosso vocabulário, adequar as nossas linguagens, escrever. Tem muita gente que tem, de repente, você, Anderson, eu estou te dando uma dica. Você tem uma história linda, por que não transformar isso num livro? Tá pronto para publicar. Então, fechou. Entendeu? Vamos colocar esses talentos. Quem gosta de cantar, vai fazer aula de canto, canta o dia inteiro em casa, vai treinar. Quem gosta de um instrumento, vai aprender um instrumento. E aí eu já tive uma ideia aqui, para aquela pergunta que nos fizeram aí sobre como nós vamos conseguir esse pessoal de volta. A gente vê nas empresas, nas startups de hoje, o tal do happy hour, né? O happy hour virtual, ou eles chamam aí de boteco virtual, alguma coisa assim, onde as pessoas se encontram, conversam, só conversam, comem alguma coisa, cada um come ali mesmo na sua casa, mas é um momento de comunhão. Então, criem coisas onde as pessoas vão estar um pouco mais à vontade, esses jovens vão estar um pouco mais à vontade e tem a cara deles, né? Então, eu acho que foi extremamente proveitoso. Como o Anderson falou, eu também aprendi muita coisa, mesmo com as minhas falas, né? E com certeza isso nos dá um gás, nos dá digamos assim, um impulsionamento de que nós temos um desafio, ele está nas nossas mãos e nós precisamos deixar um legado sobre uma geração que venceu a pandemia online. Então, independente do que vai acontecer amanhã, nós estamos vencendo a pandemia, mantendo a comunhão, mantendo a cabeça no lugar e tendo Deus como nossa prioridade. E o reino dele como a nossa prioridade. E, além de tudo, nós vamos conquistar o mundo e conquistar todos os confins da terra aí com essas ferramentas que Deus já permitiu que chegassem até nós. Então, eu agradeço a todos que apareceram, perguntaram, participaram, e que Deus abençoe vocês.
Maravilha. Já aproveitando, quero agradecer aqui nosso irmão Leandro Firmino, que está participando, a irmã Lilian Fagundes, né? Está participando também, a Célia Moreira, também aqui da cidade de São Carlos, e a irmã Miriam, aí da nossa sede aí de São Carlos também. Vão muito produtiva essa live. Eu vou pedir para que vocês fiquem mais um minutinho aí para que a gente se despeça, tá? Só mais um minuto, por favor. Pessoal, eu acho que vocês conseguem me ouvir aí, né? Eu quero só aqui fazer meus agradecimentos a você que esteve participando. Esse compromisso nosso aqui passa a ser um compromisso semanal aí de todas as segundas, tá? Na próxima segunda está previsto aqui para nós termos 2 grandes debatedores para falar de um assunto importante, que é o cristão e a política. E eu convido você a participar às 8 horas aqui na nossa fanpage, Uma Palavra para Ti. Nós vamos criar outros conteúdos também que estarão disponíveis e este vídeo será editado e colocado aí para que vocês acompanhem esse vídeo nas nossas redes sociais, especialmente ali no YouTube, onde você pode assistir o vídeo, até dar uma aceleradinha para você acompanhar todo o conteúdo de maneira mais ágil, tá? Fique com Deus, é um prazer receber vocês aqui, que Deus abençoe e lhe dê uma excelente semana debaixo das bênçãos do Senhor.